Olá, brasileiros! Mais uma aula do nosso estudo agora polinômios. Vamos falar, na verdade, sobre as operações com polinômios. Adição, subtração, multiplicação e vamos começar a falar um pouquinho de divisão. Tá bom? Nesse tempo de pandemia, a gente tem aula de introdução aos polinômios na aula anterior. Procura aí nosso canal. Espero que contribua de alguma forma aí, tá bom? É isso aí. Pelo mais simples, adição, né? Então, a melhor forma de explicar isso de forma mais rápida foi por exemplos, né? Então, tem adição. Considero os polinômios p de x, que eu tenho aqui, ó, x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 3x mais 8. Esse aqui é um polinômio do terceiro grau. E tem um outro polinômio que eu chamei de q de x, que é 5x ao cubo menos 3x mais 2, também um polinômio do terceiro grau. Então, ele pede para fazer a adição de p mais q, ou seja, somar os dois polinômios. Então, botei aqui na primeira linha o polinômio p, copiei todos os seus termos, ele é um polinômio completo, e copiei aqui o segundo polinômio, o polinômio q, esse polinômio do terceiro grau incompleto, porque está faltando aqui o termo do segundo grau, né? Ele tem o termo do terceiro, o do primeiro e a constante, está faltando o termo do segundo grau. Importante falar que para fazer a adição e também na subtração, eu somo termos semelhantes, ou seja, termo do terceiro grau com termo do terceiro grau, termo do segundo com termo do segundo, termo do primeiro com termo do primeiro grau, constante com constante e assim sucessivamente. Então, obedecendo essa regrinha, fazendo aqui x ao cubo com mais 5x ao cubo dá 6x ao cubo, né? Somos coeficientes, mantenho aqui a variável ao cubo. O 7x ao cubo, como não tem aqui o termo ao quadrado, né, 7x ao quadrado, como não tem o termo do segundo grau aqui no q, é como se fosse um zero aqui, tá bom? Então, por isso que eu copio 7x ao quadrado. 3x com menos 3x dá 0x, então anulo o termo do primeiro. 8 mais 2, 10. Então, essa é a soma. Então, esse é o resultado da nossa soma, né? É necessário colocar o 0x aqui? Não. Normalmente a gente não coloca, tá? Então o resultado ficaria 6x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 10, tá? Normalmente a gente não coloca o zero, mas eu coloquei aqui só para ilustrar esse comecinho. Na subtração de polinômios, tá? Então peguei aqui os mesmos polinômios, né? O p de x, que a gente já falou sobre ele, e o polinômio q de x. Só que agora eu quero fazer uma subtração, tá? Importante falar o seguinte, ó, coloquei aqui o termo p de x menos, coloquei entre parênteses todos os termos do q de x. Por quê? Eu quero te explicar agora que esse sinal de menos, na verdade, ele pertence a todos os termos. Então é como se eu fosse fazer uma distributiva aqui, ó. Menos 5x ao cubo, né? Porque ele é positivo, com menos fica negativo. Aqui, ó. Por isso que ficou aqui menos 5x ao cubo aqui embaixo. Observa que eu copiei todo o p de x e comecei a fazer a distributiva só do sinal aqui, ó. Menos com menos aqui do 3x, por isso que deu esse mais, tá? E menos com mais deu menos 2, tá? Então fiz a distributiva do sinal. E se você quiser, você pode fazer deitado aqui, somando os termos semelhantes, dá na mesma. Ou se você preferir, montar a continha assim, tá bom? Lembrando que depois que eu fiz essa operação, é só somar. Igual nós fizemos na adição, termos semelhantes. Então, eu vou fazer aqui, ó, x ao cubo menos 5x ao cubo dá menos 4x ao cubo. Copio 7x ao quadrado. E aqui lembra que ficou positivo esse 3x? Então 3x com mais 3x agora deu 6x. Ok? E 8 menos 2 deu 6. Então a subtração aqui, ó, o resultado, né, menos 4x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 6x mais 6. Esse é o resultado da subtração entre esses dois polinômios. Tá bom? Esses são os mais fáceis, adição e subtração. Vamos para a multiplicação agora aqui, tá? E peguei aqui um exemplo mais fácil, porque a ideia é a mesma. Peguei um outro polinômio p de x, agora do segundo grau. E peguei um outro polinômio q de x, que é um polinômio do primeiro grau aqui, tá? Então, um do segundo e um do primeiro. Para fazer a multiplicação, ó, do p de x aqui, que é, né, cada termo, x ao quadrado mais 6x mais 8 vezes o x menos 4. É importante dizer que aqui eu tenho que fazer a distributiva de todos os termos.
Ou seja, eu vou fazer x ao quadrado vezes x, né? E também x ao quadrado vezes menos 4. Tá? Então, eu peguei o x ao quadrado e estou multiplicando por todos os termos lá do q. Tá? Fazendo essa distributiva, x ao quadrado vezes x, vai dar x ao cubo. Coloquei em azul aqui, certo? X ao quadrado vezes menos 4, deu menos x ao quadrado. Agora, tem que fazer a distributiva com o menos 6. E eu vou fazer aqui em branco, tá? Então, eu vou pegar o 6x vezes x, deu 6x ao quadrado. 6x vezes menos 4, deu menos 24x. Então, repetindo, ó, 6x vezes x deu 6x ao quadrado. E o 6x vezes menos 4. Tem gente que prefere fazer a primeira regra de sinal, ó, mais com menos dá menos. 6 vezes 4, 24 e copio o x. Agora eu vou multiplicar o 8. E eu vou fazer isso em vermelhinho aqui, ó. Então, ó, 8 vezes x deu 8x, positivo, né? E aqui 8 vezes 4, mais com menos dá menos. E o 8 vezes 4 deu 32. Então, nesse momento, eu já fiz toda a distributiva. Eu preciso só observar se existem termos semelhantes. Então, ó, acompanhe. Termo do terceiro grau, só tenho esse termo, só o x ao cubo. Então, eu vou copiar. Só que o termo do segundo grau, eu tenho outros termos do segundo grau aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o menos 4x com mais 6x. Então, eu tenho que fazer essa operação com os termos semelhantes, os termos do segundo grau. E menos 4x mais 6x ao quadrado vai dar mais 2. Né? É só fazer 6 menos 4 dá 2, copia o x ao quadrado. Tá bom? O resultado dele aqui. E termo do primeiro grau eu tenho aqui 2, ó, o menos 24x e o mais 8. Menos 24x mais 8x deu menos 16x. Né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Tá bom? 24 tira 8 sobra 16, conservação do 24 que é maior em módulo. E a constante é só menos 32, copia. Fechou, filhos. É só isso, ó. E agora, finalmente, a gente chega no mais divertido, no melhor, que é a divisão. E eu vou começar esse processo aqui de explicar a divisão usando o dispositivo prático do Briot-Ruffini. Tá bom? Então, quero que você entenda o seguinte, eu tenho um polinômio genérico aqui, né, de 1 grau n, p de x, e um outro polinômio q de x, que esse aqui é um polinômio do primeiro grau, tá? E só do primeiro grau. Então, eu quero te explicar o seguinte, a gente vai fazer esse esqueminha do Briot-Ruffini, que é esse algoritmo dele. Nesse primeiro espaço, eu vou colocar o termo constante do divisor. O termo constante do divisor é o B0 aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar sempre o B0, termo constante do divisor, com sinal trocado. Tá? É exatamente assim que está no livro de matemática, no nosso livro didático que a gente está usando. Eu prefiro dizer que é a raiz desse termo aqui. Tá? Se você calcular a raiz desse polinômio, essa raiz eu vou usar aqui. Tá bom? Aqui no meio, aqui nesse espaço, eu vou colocar todos os coeficientes de x do dividendo, ou seja, do p de x. Em outras palavras, aqui vai todo o A, aqui, ó, o AN-1, esse AN-2, até o A1, até o A1, aqui, todos os coeficientes do x. E nesse espaço aqui, o último vai a constante, o A0. Ele vem aqui ficar sozinho nesse espacinho dele aqui, tá bom? Aqui eu vou os coeficientes do meu resultado. A gente vai fazer logo mais. E por final sobra o resto da divisão, se é que essa divisão vai haver resto. Tá bom, Brasil? Sei que olhando assim parece complicado, mas é bem fácil quando a gente usa números aí, ó. Então vamos a um exemplo com números, um exemplo numérico ficar mais fácil. Temos o polinômio p de x, que é um polinômio do terceiro grau, você pode ver aqui, ó, 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. E tem um polinômio h de x aqui, que é um polinômio do primeiro grau, né? Então lembra, primeira coisa é usar a constante do divisor com o sinal trocado. Então se aqui está menos 2, vou colocar aqui o mais 2. Tá ok, brasileiros? Lembra que eu falei que podia ser raiz? Por que, filho, o x menos 2 igual a 0? Para achar raiz igual a 0, eu passaria esse 2 para o lado de lá, né? O 2 passa positivo.
Então, tá vendo? De qualquer forma eu vou usar o 2 aqui, ó. Tá bom? Mas é só uma observação. Então aqui vai a raiz lá do polinômio h. Nesse espaço, aqui no meio, eu vou colocar todos os coeficientes de x. Quem são eles? Ó? O 3, o menos 5 e o 1 aqui, que é o constante, o coeficiente do termo do primeiro grau. Então, repetindo, ó, o coeficiente, o número que fica na frente do x, né? O 3, o menos 5, ele leva o sinal, e aqui, quando não tem nada, é 1. Nesse outro espaço que está vazio, vou colocar a constante, que é o que não tem x, ou seja, esse menos 2 vem para cá, tá bom? Eu vou até destacar aqui, ó, porque eu conheço a minha clientela. Aqui, ó, o 3, aqui o menos 5, o coeficiente, e aqui veio o 1, certo? E desse lado vem a minha constante. Vamos começar o processo de divisão usando o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Começo abaixando o 3 aqui, ó. Então já copio o 3. Sempre vou copiar a primeira constante aqui, ó, o primeiro termo, tá? Primeiro coeficiente eu copio, 3. E agora é bem fácil, filho, é um negócio até mecânico, ó. Eu multiplico pela raiz, por esse número que fica aqui na frente, e depois somo. Repara, multiplica e soma, sempre. Então quer dizer, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais menos 5, repetindo, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais menos 5 vai dar 1. Tá bom? E agora, de novo, multiplica e soma. Ou seja, 1 vezes 2, 2. Com mais 1. Agora eu vou somar com a constante que eu não usei aqui, ó. Tá? Repetindo, 1 vezes 2, 2. Com mais 1, 3. E aí, de novo o processo. Multiplica e soma. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Então, o resto da divisão é 4. Lembra? Esses aqui são os coeficiente do meu resultado, do meu quociente lá, né, o resultado da divisão, e aqui é o resto da divisão, tá bom? Quer dizer que vai ficar aqui, ó, eu gosto de começar por aqui, ó, fica o 3, que é a constante, que não tem x, 1x aqui, ó, o termo do primeiro grau, e aqui o 3x ao quadrado, o termo do segundo grau. Então, repetindo, sempre o primeiro número aqui vai ser a constante, o do primeiro grau, do segundo, e aí continua, ó, fica 3x ao quadrado. Fica 3x ao quadrado mais x mais 3, né? Para ficar mais bonitinho. E aqui esse cara que ficou sozinho é o resto da divisão. O resto da divisão é o número 4. Tá bom, brasileiros? Uma uva. Certo? Ó, coloquei mais um exemplo aqui para a gente praticar. Só que um exemplo que na verdade é uma outra aplicação do dispositivo prático de Briot-Ruffini, que é verificar se 2 é uma raiz de polinômio. Então tem um polinômio aqui do p de x, do terceiro grau também. Então se eu quero verificar se 2 é raiz, eu coloco esse 2 aqui já, tá? E aí vou colocar aqui no meio todos os coeficientes, estão lembrados? Ó, o 1, coeficiente do x ao cubo, o menos 5, o coeficiente aqui do termo do segundo grau, e o 8, coeficiente do primeiro grau. Aqui vai a constante, o menos 4. Repete primeiro o coeficiente 1, e agora é bem simples, ó, multiplica e soma. 1 vezes 2, 2. 2 menos 5 dá menos 3. Né? Multiplica e soma. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 8 dá 2. E 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 0, filho. Quando o resto da divisão é 0, conta da exata, eu posso afirmar que 2 é raiz desse polinômio, tá? Sempre que eu fizer essa divisão e o resto da divisão for 0, eu posso afirmar que o valor que eu usei aqui, nesse caso o 2, ele é raiz desse polinômio aqui, tá? Quer dizer que se eu substituir o 2 aqui também, ó, no lugar do x, né, como nós aprendemos na aula anterior, procura lá na descrição dessa aula, eu vou colocar inclusive o link dessa aula, procura o nosso canal na playlist de polinômios. Se eu substituir o x por 2 aqui e fizer a continha, o resultado também vai dar 0, tá bom? Importante comentar o seguinte aqui, ó, o 2 é a constante, o menos 3 é o coeficiente do primeiro grau, e aqui o 1x ao quadrado é o coeficiente do termo do segundo grau,
ficando x ao quadrado menos 3x mais 2. Observa também que quando eu dividir, ó, eu reduzo um grau. Era um polinômio do terceiro grau, como eu dividi, ele foi reduzido a um polinômio do segundo grau. Sempre que eu divido usando o dispositivo prático Brillouin-Ruffin, eu rebaixo ele um grau, tá bom? E o resto da divisão é zero, por isso que ele é raiz. Uma uva, né, Brasil? É isso aí, é raiz do polinômio, tá? Por hoje é só. Essa aula aqui de operações de polinômios é um começo da divisão. Vamos continuar estudando, fazendo as atividades. Até mais, brasileiros!